Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas semanais do canal Astrologia Clássica. Se você não me conhece, eu sou Ana Rodrigues. Semanalmente eu faço essas reflexões aqui no canal. Nós vamos falar da semana do dia 27 de agosto ao dia 2 de setembro. Temos uma fase cheia, será uma superlua, que é o momento em que a lua está mais próxima à Terra. Temos o ingresso também de Marte no signo de Libra. E os dias da semana eles seguem bem equilibrados em volume de aspectos. Mas vamos entender como tudo isso vai acontecer. Vamos lá. Sobre esta última semana do mês de agosto, é aqui no dia 30 que vai ocorrer uma fase cheia com superlua. O domingo vem com muito movimento, então vamos lá. Ele tem uma tendência no finalzinho da madrugada, às 5h28, um pouquinho enroscada, gente. O Sol está transitando no signo de Virgem, ingressou em Virgem na semana passada. Ele vai chegar a 180 graus exatos a Saturno, aqui ó, no signo de Peixes. Então nós vamos pegar uma oposição que deixa um clima um pouco enroscado. O Sol se movimenta 59 minutos e 8 segundos por dia, quase 1 grau. Então, essa oposição ela vai carregando um pouco para o domingo todo, ainda essa tendência um pouquinho enroscada, tá? Ela é complexa, ela acaba misturando um pouco as coisas, prejudica um pouco a ideia de sucesso, atingimento de objetivos, né? Já que o Sol tem essa representação. Agora, um tema comum ao Sol e Saturno tem relação com figuras de autoridade. O Sol mais numa ideia de líder, né? Líder dos ambientes, líder familiar, líder de empresas, líderes políticos, mas o Saturno no sentido da experiência. Então, uma oposição que é um ângulo difícil acaba gerando um pouquinho de impacto para esses assuntos que envolvem lideranças em qualquer âmbito, tá? Pode ser no âmbito de um grupo do WhatsApp, pode ser no âmbito familiar, como pode ser no âmbito de empresa ou mesmo no âmbito político também. Então, esse momento, todo domingo, né, ele tende a ser um pouquinho enroscado com esses assuntos que tenham relação com as figuras de mais idade ou as que representam uma certa autoridade, tá? Bom, o Saturno está em Peixes e no movimento retrógrado, e como é uma oposição, então, pegando Saturno fraco no signo de Peixes, as complexidades, nesse clima complexo, enroscado, confuso, ele fica pairando no ar também. Prejudica a praticidade dos assuntos. Por isso, não é um bom momento para iniciar grandes coisas. Agora, gente, 10h20 é o momento que Marte ingressa no signo de Libra. Bom, enquanto Marte esteve em Virgem, ele tinha uma qualidade comum da secura, né? Na astrologia tradicional, nós mantemos bastante atenção às qualidades primitivas do planeta. Marte é tido como quente e seco, e o signo de Virgem frio e seco. Então, a secura para assuntos práticos é bem interessante, ela cria um clima linear, né? Facilita. No signo de Libra, além de ser um ponto de debilidade para Marte, porque ele rege o signo oposto, que é o signo de Áries, então aqui ele fica no detrimento dele no exílio. O signo de Libra é um signo do ar, Marte quente e seco, como eu falei para vocês, e Libra é quente e úmido. E isso vai fazendo com que a objetividade se prejudique um pouquinho, tá? Então, não é um momento, principalmente aqui no domingo, para iniciar atividades que dependam de muito risco ou de muita ousadia. A gente perde muito do objetivo mesmo, acaba ficando uma coisa um pouquinho enroscada. A umidade dos signos dos planetas, ela tem a ver com permeabilidade, com a mistura, né? Então, tira a linearidade total, por isso que Marte fica bem ruim quando ele está aqui no signo de Libra, ele perde um pouquinho da objetividade, tá? Então, para inícios, não é um momento muito interessante também, principalmente de atividades que dependam da força física, de iniciativa, de liderança também, ou de competitividade. Competições também não é tão legal, tá? Então, 2 momentos assim não muito satisfatórios. 11h57, a Lua iniciará a semana aqui no signo de Capricórnio e vai chegar a um aspecto de 120 graus a Júpiter no signo de Touro. Para a Lua é bom, para Júpiter não é não. Aqui onde a Lua está é o ponto da queda. Mas a natureza do aspecto é harmoniosa e Júpiter é um benéfico, então não vai criar um clima de tensão, de mau humor. Ele só é assim muito robusto, ele não facilita muito fluir com as coisas de uma maneira muito leve, né? Ele é meio pesadão, tá? Então vocês estão sentindo um pouquinho desse peso aqui. O ideal para esse momento é mais assim, ó, relaxar, curtir aquilo que você estiver fazendo, colocar a intenção em coisas mais simples para realizar, que não demandem muito esforço, que não demandem muita mudança de direção.
Como a natureza do aspecto é harmoniosa, ela vai mantendo o clima das coisas, tá? E depois, 21 horas à noite, a Lua vai chegar num aspecto harmonioso a Mercúrio. O aspecto é harmonioso, Mercúrio iniciou o movimento retrógrado na semana passada, mas ele já está ganhando uma velocidade mesmo no sentido contrário, tá? E aí a gente vai mantendo um fluxo realizador ainda. Para assuntos práticos relacionados a estudos, reuniões, informações, postagens, conhecimento, equipamentos, é até legal esse momento. Ele pode ser bem minucioso, facilita a realização das coisas no processo mental. Tá? Talvez assim muito para o processo criativo, a abstração não seja muito explosiva, assim, não seja muito produtivo, mas para assuntos práticos tá? Então, bem legal também esse momento. E aí, o dia 28, que é segunda-feira, gente, nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Aquário às 11h31. Então, antes desse momento, ela vai ficar fora de curso. Em Capricórnio, o último aspecto dela foi às 21 horas do domingo. Então, desde as 21 horas do domingo até às 11h31 aqui da segunda, ela está fora de curso. Para a astrologia eletiva, não é previsões sobre seu mapa natal, nem é previsões sobre o seu dia, que é para inícios, não é legal, tá? O que acontece, gente? Não vai impedir a realização do que você está fazendo, né? Mas o que você inicia que vai carregar essa influência, certo? Então, assim, a astrologia eletiva não é previsão, ela é escolha de momento para você realizar as coisas e ter resultados melhores, adequados, tá? Às 12h39, a Lua vai chegar num aspecto de 120 graus a Marte. Bom, é um trígono do ar. Marte não está muito direto, mas como o trígono é um ângulo fácil, a gente tem uma fluência para os assuntos mentais. Pode agitar um pouco a mente no sentido de competição com ideias, pensamentos, teorias. Vai para esse lado um pouco mais mental, porque o Aquário é um signo do ar e o ar tem calor e tem umidade. Então ele tanto empolga como ele mistura também. O Aquário é um signo fixo, ele não tem um ritmo muito hábil, né? Muito veloz. E aqui o trígono ele vai facilitando um pouco o emprego da energia, o emprego da atividade nesses temas, né? Ele não é uma explosão assim competitiva fisicamente, mas pode ser legal aí para assuntos da competitividade, principalmente no que diz respeito a ideias, informações, pensamentos, teorias. Para alguma coisa assim pode até ser interessante. Bom, terça-feira, 29 de agosto, ele vem com uma tendência excessiva e não é um dia muito interessante para os assuntos ligados à moeda, temas financeiros e tal, porque essa Lua no signo de Aquário vai chegar a 180 graus, que é um ângulo bem difícil a Vênus em Leão. A Vênus está aqui no movimento retrógrado, ela vai voltar ao movimento direto na próxima semana, já bem no comecinho. Então, essa semana ela já está diminuindo bem a velocidade. E há uma oposição de signos fixos. Como Vênus representa desejos, né, os nossos interesses mais apegados às coisas, isso acaba instigando muito, né, a vontade de atender aos desejos. Como a Lua está num signo de umidade, ela perde bastante da praticidade. Para início de atividades que dependem de resultado, prejudica mesmo, né? A gente fica mais voltado à estética da coisa do que ao resultado prático mesmo. 12h11, bem no meio do dia, Lua em Aquário vai chegar a 90 graus, outro ângulo difícil, mas agora aqui a Júpiter, no signo de Touro. Aqui beneficia bastante a Lua, Júpiter está na exaltação da Lua, mas a natureza do aspecto é desafiadora, não impede, né, um clima um pouquinho exagerado. Na verdade, ele pode ir para um campo um pouco preguiçoso, tá? Sem a gente, vamos dizer assim, usar de iniciativas e tal, fica um clima muito estagnado, tá? E aí o que a gente percebe? Que durante a terça-feira a Lua vai chegar a aspectos difíceis, ângulos difíceis com os dois planetas benéficos. E isso vai fazendo com que o clima fique um pouco pesado, assim, né? Ele não chega a ficar complexo, mas ele não tem agilidade, ele não tem aquela fluidez, aquela leveza. A gente se prende só ao que é satisfatório, então mantenha atenção aos excessos, tá? E por isso também não é um dia muito interessante para assuntos ligados à moeda, economia. Agora, o dia 30, pessoal, vem com uma tendência instável, porque a Lua vai ingressar aqui no signo de Peixes às 10h56, e aí o Peixes é um signo da triplicidade da água, é frio, é úmido, é mutável. Só pelo ingresso da Lua em Peixes, a gente já vai sentindo um clima de instabilidade, apegado, permeável aos assuntos do entorno, né? Então, ele tem uma tendência envolvente.
E aí, lembre-se que eu falei, né? Sempre a Lua fica fora de curso quando ela deixa um signo, né? Quando ela forma o último aspecto num signo e depois ela passa uns graus ainda sem aspecto. Então, o último aspecto da Lua foi aquele com Júpiter na terça-feira, ela fica fora de curso desde as 12h56 da terça. Então, à tarde, a noite inteirinha, a madrugada, amanhã, que ainda da quarta-feira até ela ingressar em peixes, tá? Para inícios não é muito legal. Agora, uma coisa positiva e interessante do ingresso da Lua em peixes é que essa mesma frieza, umidade e o ritmo mutável melhora o quadro criativo. Então, para quem depende de criatividade, de abstração, da divagação, para realizar trabalhos, para qualquer outra atividade, vai ter mais facilidade, tá? É uma tendência mais complexa. Todos os signos que têm umidade e frieza, ou seja, todos os signos da triplicidade da água, eles têm um perfil um pouco mais complexo, prejudica um pouco a realização prática, mas ganha em sensibilidade, em criatividade e em percepção, tá? Mantenha atenção. 16h33, a Lua chega ao mesmo grau que está Saturno, e aqui já enrosca um pouquinho, porque Saturno é pesadão, ele está em peixes, né, no sentido contrário do movimento, aqui já vai deixando o clima bem complexo, na verdade, já vai enroscando mesmo. Evitem esse momento aqui para iniciar atividades que tenham dependência de resultados práticos, porque é uma característica de água muito grande. A própria Lua já é formada das qualidades fria e úmida, e ela está num signo frio e úmido, numa conjunção com Saturno, né? E isso vai fazendo com que a dificuldade para se atingir objetivos, resultados práticos, fique um pouco mais elevada. Saturno é considerado um grande maléfico, então as conjunções, quadraturas e oposições de qualquer planeta com Saturno não são satisfatórias para inícios, e o ritmo é pesadão, é lento, um pouquinho preguiçoso também, bem enroscado, né? Prejudica toda a atividade prática. E se você está gostando do vídeo, não esqueça de curtir, deixa aí nos comentários a sua sugestão de tema, me fala de onde você está me vendo, se você está aqui em São Paulo, eu estou em São Caetano do Sul, em São Paulo. Eu estou pensando em algumas coisas de trabalho presencial, mas me fale de onde você está me assistindo aí, para ver se isso é viável ou não. Deixa aí nos comentários, tá bom? Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, torne-se membro do canal também, porque aqui os membros têm mais vídeos todas as semanas, e aí esses vídeos vão trazendo uma abordagem um pouquinho mais técnica, né, sobre a astrologia tradicional, para a gente divulgar, democratizar a astrologia tradicional aqui no YouTube. 22h35 é o momento da fase cheia, com superlua, né? Bom, as fases cheias são os momentos de maior visibilidade da Lua. Ela está em oposição ao Sol, o Sol se põe, a Lua se eleva no horizonte, né? Então ela não tem prejuízo da ocultação do seu brilho. Na verdade, a Lua não tem brilho, né? Ela reflete a luz do Sol, mas em termos de visibilidade a olho nu, ela está bem grande no céu. E essa em particular é uma superlua, então ela está próxima da Terra, no ponto do seu perigeu, e isso vai aparecendo, vai fazendo com que a Lua apareça no céu muito grande. Então, de olho no céu aqui na quarta-feira, se tiver com o céu limpo aí na sua região, você verá uma grande Lua. O que isso representa? Gente, a Lua está em peixes e o Sol no signo de Virgem. E como eu falei para vocês, toda quarta-feira tem um perfil muito enroscado, tem uma sensibilidade elevada e tem um processo criativo elevado. Como o Sol está no signo da Terra, que é seco, e o próprio Sol é seco também, essa oposição representa dificuldade em fluir com temas práticos. Então, há uma tendência para os próximos 15 dias de dificuldade com procedimentos, tá? Principalmente esses que tenham prazos para se realizarem, vamos dizer assim, os que têm um objetivo definido para atingir. Resultados práticos tendem a sofrer um pouquinho mais, tá? E aí o climão, ele fica meio enroscado aqui durante esse momento também. Quem é muito sensível nos momentos de lunações, principalmente de fase cheia, pode sentir mal-estar, um pouquinho de tontura, mexe um pouquinho nessa tendência do humor, né? Para quem tem muita sensibilidade. Se você quiser aprender astrologia, não perca a oportunidade do cupom de desconto 20SEG, acesse a minha plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Temos vários cursos de formação em astrologia natal. Se aprende do básico do zero, no primeiro já interpreta, analisa o mapa natal com temas preditivos.
O segundo curso, ele vai avançando nas técnicas de previsões, e aí você já vai completando esses 2 cursos aí com uma abordagem de astrologia natal bem eficaz para trabalhar como astrólogo, ou se você quiser aprofundar os seus conhecimentos se já for um astrólogo. Depois tem o curso de astrologia horária, que é a formação também, e outros cursos complementares em astrologia natal, astrologia, vocação, carreira e profissão, mapa para crianças, né? Na verdade, você vai ler o mapa para os pais, mas é o mapa dos filhos. E astrologia e saúde também, que é muito útil, onde a gente pega uma abordagem de astrologia natal conciliada com a astrologia médica também, que é bem interessante para estudar as doenças também, tendências de doenças, ou quando já há uma doença, como que você lida com a análise astrológica. Então, acesse a plataforma eadaprenderAstrologia.com.br e lá no carrinho de compras coloca 20, segue o cupom que você vai ganhar 20% de desconto. Bom, vamos falar do dia 31 de agosto, quinta-feira. Vem com clima equilibrado. Nós vamos ter às 11h25 a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Júpiter, e como a Lua está em Peixes e Júpiter rege o signo de Peixes, é um aspecto leve com uma recepção, e Júpiter está em Touro, onde a Lua tem exaltação, então a gente tem uma recepção perfeita ou recepção mútua. É legal, ele é calmo, e para o meio do dia, assim, a natureza do aspecto também é leve, não cria nenhum grande volume, assim, de energia e tal, mas também não vai deixar o clima lento, assim, arrastado. Na verdade, ele vai mantendo bem, né? É interessante. O próximo aspecto é às 16h28. Esse já tem uma natureza adversa, é um ângulo difícil, 180 graus. E a Lua está em Peixes e o Mercúrio em Virgem. O Mercúrio está bem forte no seu domicílio, exaltação, mais no movimento retrógrado. Não é um momento muito interessante para estudar, para aprender de maneira geral, para lidar com assuntos do trânsito, pensando em meios de transportes, equipamentos eletrônicos e postagens. Não é tão legal, até para conversas importantes já prejudica um pouquinho mais, tá? O dia 1, que é sexta-feira, tem um clima bem ágil, a Lua vai ingressar em Áries às 10h25, então ela está fora de curso todo esse tempão anterior, mas quando chega no signo de Áries, como tem calor, ele vai agilizar um pouquinho mais, vai dinamizar o movimento, né? Cria um pouco mais de empolgação e as coisas começam a fluir de uma forma um pouco mais prática, porque Áries é um signo seco do fogo e facilita bem, é cardinal também, olha, o ingresso da Lua em Áries ocorre na casa 5 e vai gerando facilidades. E 15h49 a Lua vai chegar a um ângulo difícil a Marte, mas a Lua está no signo de regência, né? É o domicílio de Marte. Então, esse aspecto que tem uma natureza adversa é mascarado um pouquinho, tá? Agora, a gente, para assuntos que dependam de um processo de iniciativa, sim, muito ousada, já não é tão legal, porque a tendência de Marte não é muito direta devido à umidade, né? Apesar de ser um signo cardinal, ele tem umidade, então há uma tendência mais indireta para a realização dos assuntos, tá? E é um clima assim que para assuntos muito audaciosos, para muita ousadia, já não é muito legal. Agora, Marte é um planeta que tem como um tema natural a briga, a discussão, a controvérsia, né? Ele tem muito a ver com essa coisa do lutar. Então, uma oposição da Lua com Marte, principalmente com essa recepção para Marte, pode instigar um pouquinho esse clima de competitividade, tá? Que às vezes é aquela competitividade mais velada, não é aquela competitividade direta, sabe? Quando as pessoas fazem as coisas de um meio indireto para atingir algum alvo, mais ou menos assim. Sábado, dia 2 de setembro, já vem com uma tendência um pouquinho melhor, 6h19 no início da manhã, então a Lua em Áries chega a 120 graus a Vênus. Vênus aqui tem um pontinho de debilidade aqui, né, o exílio, mas como a natureza do aspecto é harmoniosa, envolve os signos do fogo, vai facilitar o fluir dos assuntos, ganha bastante entusiasmo e empolgação. Só fiquem atentos para não exceder com risco, né, porque como Vênus tem esse prejuízo aqui do exílio onde a Lua está, isso pode instigar um pouquinho mais, né, mas o clima é animado. E aí depois desse momento não teremos novos aspectos aqui no sábado. No dia 3, aí a gente já vai ter bastante coisa legal acontecendo, mas aí fica para a próxima reflexão astrológica semanal, porque aí Vênus vai voltar ao movimento direto. Bom, pessoal, vocês perceberam que semana é interessante, né? Ela não tá pesada, assim, não tem um clima de grande tensão, né? Nós temos uma fase cheia acontecendo em Marte ingressando em Libra, ele
vai um pouco pelo rodeando, né? Marte em Libra tem muito a ver aí com os rodeios, né? Ele não é muito direto na iniciativa, então muitas vezes faz com que os assuntos que a gente precisa resolver, os objetivos a atingir, eles caminhem por rodeios, ao invés de ir para o ponto direto. Mas temos momentos bem interessantes para abstração, para criatividade, interpretação, é bem legal, né? Então aproveitem aí a semana. Uma ótima semana para todos vocês, até o próximo vídeo, então até mais.